falando lá do desempenho ruim do Biden, né? E aí a gente, ele subiu muito nas pesquisas, aí os democratas já começaram, cara, acho que a gente vai precisar se mexer aqui. E aí teve o atentado ao Trump, no meio do caminho. E aí como é que isso impactou lá? Isso, digamos, acelerou esse processo de troca de candidato dos democratas? Porque... E aí o pessoal começou a fazer um paralelo, né? Poxa, isso aconteceu com o Bolsonaro. Daí ele ganhou visibilidade na TV, né? Porque teoricamente ele tinha menos, aí, os caras explodiu nas pesquisas. Isso vai acontecer aqui também nos Estados Unidos. De fato, isso, quando houve o atentado ao Trump, as probabilidades dele vencer se elevaram ainda mais. Sim, catalisou e eu acho que só acelerou esse processo da necessidade de troca do candidato democrata, né? Porque se catalisa e fica ainda mais forte o Trump, que já estava forte, poxa, então agora a gente... o ponto é que, assim, é muito emblemático, né? O cara toma um tiro, levanta com o punho cerrado e ainda fala, vamos continuar a lutar. Bem ou mal, tem vários eventos do Biden tropeçando em si mesmo, assim, né? Então, assim, é outro extremo, assim, né? O cara toma um tiro e levanta, o outro tropeça sozinho. É caricato, mas é verdade. E aí, pro americano, assim, mostra que, poxa, ele não tem essa condição, né, de continuar conduzindo o país. É claro, pareceu cada vez mais claro isso, né? E aí eu tenho um ponto importante da compreensão do sistema político americano, que depende da boa vontade do sujeito em ir lá votar, né? E para ele ter essa boa vontade de ir lá votar, ele tem que ter um bom motivo. Quando um sujeito toma um tiro, né, o cara que já que pensava em votar no Trump, não, eu tenho que ir lá votar, né? E aí isso arregimenta muito mais e fortalece ainda mais a campanha do cara. E o cara que estava em dúvida também, poxa, peraí, estão dando tiro no cara. Primeiro tentaram impedir ele de se eleger, tentaram prender, agora deram um tiro no cara. Pô, peraí, eu acho que tem realmente alguma coisa, ele está mexendo com o establishment, eu tenho que ir lá votar. E do outro lado você não tem isso, né? Você precisa de um cara que arregimente, alguma coisa que arregimente também para democrata ir lá votar. E diga-se passagem, importante que se diga, o Trump ganhou da Hillary com mais de 3 milhões de votos a menos, né, de pessoas do que a Hillary, tá? O sistema político americano, ele é diferente do brasileiro. Não é você ter mais votos, você tem que conquistar os estados e os delegados. E aí é um pouquinho mais complicado para a gente falar mais, mas o ponto é que... Então, assim, você arregimenta a pessoa, você consegue ganhar os estados e você acaba ganhando a eleição. E os democratas aí tiveram que fazer, preciso fazer alguma coisa para que eu consiga também movimentar um pouco o meu eleitorado. E é isso e aí acabou culminando, né, com a decisão do Biden drop out, dele sair, que é a decisão melhor e mais fácil para o partido de conduzir esse processo, né, de transição, que poderia ter sido feito lá em janeiro, né? Já poderia ter sido feito, Biden já dizer, não, beleza, já serviu o que eu tinha que servir, passo a bola. O partido define alguém, seja Kamala, quem quer que fosse, né? O problema é que quando já tinha, você fazer isso agora, você tinha doações de campanha para uma determinada chapa, né, Biden e Kamala, você não consegue passar esse dinheiro, você teria que devolver esse dinheiro de doação. Se fosse outro candidato que não estivesse na chapa. Né? Não é tão simples assim, sabe, de você usar esse dinheiro que já foi essa doação, quando você botar lá, por exemplo, o Gavin Newsom, que é, sei lá, o governador da Califórnia, para ser o candidato. Não é tão simples assim. Com a Kamala, não. Continua, né? Então, acho que vai muito disso também. E aí, tentar construir essa narrativa agora nos próximos 100 dias de, não, a gente precisa ir votar porque a gente tem que, e era a palavra do Biden, né? Finalizar o trabalho que foi iniciado e não deixar o Trump ganhar. Basicamente isso. Que a Kamala já está usando um pouco desse discurso, né? Legal, boa. Interessante que eu tocou num ponto aqui importante também, tá? O voto não é obrigatório lá nos Estados Unidos. Não, exato. Né? E uma coisa que você falou, cara, que isso não entra na mente das pessoas, você falou, o Trump lá, né? Quando que foi que ele venceu as eleições? Que eu não quero. Foi 2016. 2016 ele venceu as eleições lá nos Estados Unidos com menos votos do que a candidata democrata, aquela Hillary Clinton. E foi 3 milhões a menos de votos. Não foi 100 mil votos a menos, não. Foi 3 milhões de votos a menos. Pô, como é que funciona lá, Will? Então é o seguinte, vê se eu tô errado. O candidato tem um voto ali em cada estado dos Estados Unidos. E cada estado ele tem um número de delegados. Isso. Que depois, quem somar o maior número de delegados é que vence a eleição para presidente. Exato. Certo?
Mas a pergunta, como é que esse número de delegados eles são definidos? Assim, é com base na população de cada estado? Como é que é? Sim, exatamente isso. Tem a ver com a representatividade e população do estado. Então, big number, são 530 delegados. Para você vencer, você tem que ter 270 delegados, né? Grosso modo é isso, né? Aí você pega lá, o estado que mais tem população, o maior, Califórnia, tem 55 delegados. Então, quando você vence a Califórnia, você já ganha, já conquista um bom chunk, né? Um bom pedaço ali de delegado. A Califórnia é um reduto tradicionalmente democrata, então, assim, provavelmente ganha lá e tal. E a verdade é que as costas americanas as costa oeste e leste acabam sendo um pouco mais democratas, as grandes cidades são mais democratas. E aí, se você pegar e botar isso no mapa dos Estados Unidos, você vai ver, pô, mas grande parte dos Estados Unidos é republicano, né? Mas é que aquele meião ali, né? Que pega Wyoming, Idaho, North Dakota, South Dakota, que é muito menos populoso. Nebraska, enfim, muito mais agrário, talvez menos desenvolvido sobre alguns aspectos, né, alguns pontos que você possa considerar, em termos de educação da população e por aí vai. No mapa aparece bastante coisa, mas é muito menos populoso, que grande parte da população está nas costas, né? Então, os estados com maior número de delegados, né? Califórnia com 55, Nova York com 29, também outro reduto democrata. E aí também tem muita população, por isso que eu falei. Beleza, a Hillary pode ter milhões de votos na Califórnia que não resolve, e não resolveu. Esse é o ponto, né? Ela precisa ter votos em Wisconsin também, em Arizona, em Nevada, nos chamados swing states. E é esses que acabam definindo a eleição. Não vai ser Califórnia, onde provavelmente a Kamala vai ganhar, ela foi senadora pela Califórnia. Não vai ser o Texas, onde o Trump provavelmente ganha. Vai ser exatamente nesses estados swings, que muitas vezes tem menos delegados, obviamente, mas eles contribuem e eles que fazem o detalhe, né, na vírgula. Porque o que acontece também? Quando você ganha um estado, óbvio que os 55 delegados, eles não são democratas lá na Califórnia. Tem alguns delegados que são republicanos, mas você ganha os 55, conta os 55, é o winner takes all, né? Essa que é a ideia. Aí legal, aí o Trump vai lá e ganha, por exemplo, em Idaho, Wyoming, North Dakota, cada um tem 3 delegados, entendeu? Assim, você soma tudo, não resolve, né? Então, mesmo que você pegue todos os delegados daquele estado especificamente, não resolve você ganhar a eleição, e aí a eleição acaba sendo decidida nesses estados swing states, né, que não tem uma orientação política bem determinada de ser sempre democrata ou republicano. E aí é muito doido, né, porque o presidente americano pode ser decidido porque X mil pessoas a mais no subúrbio de Phoenix resolveram votar, né? Que a Arizona ali é um estado meio swing state. E acaba definindo a eleição. Cara, doideira. É muito diferente daqui. Então, não é o número total de votos, né? São esses delegados ali. Então, às vezes ficou muito perto ali num swing state, mas sei lá, por exemplo, os republicanos vencem. Democrata pode até ter um número maior, porque na Califórnia, sei lá, 70% é democrata. Isso. Um país que tem uma população muito maior, né? Mas mesmo assim os caras levarem. Se você fosse trazer para o Brasil, a gente teve essa diferença também de estados aqui, né? É a mesma coisa. Assim, você poderia ter, em vez de você ter número de população, e aí, de novo, críticas pode ter dos dois lados, dois sistemas políticos, né? Mas você pegar, por exemplo, a Bahia, onde o Lula ganhou, ela representa X estados. Mas aí o Bolsonaro ganhou em vários outros estados, mas a Bahia é muito populosa. Então, poderia trazer essa realidade para cá também, né? Sim, daria pra gente fazer um paralelo, né? Exato.